João, capítulo 15, versículo 1 a 8, que diz o seguinte. Agora sim, nós vimos na primeira leitura do Salmo 80 que Israel foi comparado à videira, mas uma videira infrutífera. Agora nós vamos ver a videira verdadeira, Jesus falando dele, dizendo o seguinte. João capítulo 15, versículo de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos mais uma vez em oração, nosso Deus. Ó Deus grandioso, é tão bom quando lemos as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e compreendemos que Ele é o único caminho, que Ele é a videira verdadeira, que sem Ele nada nós podemos fazer. Te pedimos, ó Deus, que possamos compreender. E se há alguém aqui essa noite que ainda não está alicerçado em Ti, que ainda Cristo não é o fundamento da sua vida, não é o Senhor e o Salvador, nós queremos te pedir que o Senhor toque nesse coração. É isso que te pedimos, clamamos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo usou mais uma parábola, uma figura bem conhecida. E para nós entendermos isso, nós teríamos que ver a cena que o Senhor Jesus Cristo ele pinta aqui nesses primeiros versos. Nós devemos imaginar uma videira carregada, com ramos verdes, cheios de frutos. Isso não é muito difícil, porque aqui, na nossa região, nós conhecemos as vinhas. É uma região específica onde há muitas uvas. Nós somos conhecidos como um dos principais produtores. Então, imaginem isso. Mas agora imaginem também aqueles ramos secos, quebradiços, sem vida, que também muitas vezes nós encontramos quando nós vamos visitar uma vinha. Jesus aqui, na verdade, ele está falando sobre vida ou morte espiritual. Que aqueles que não estão nele não passam de galhos, de ramos secos. Não há uma posição neutra. Ou nós estamos unidos a ele e nós temos vida, ou nós estamos fora dele e nós temos a morte que nos aguarda, separados e preparados, talvez, provavelmente, para passar uma eternidade longe de Deus. Se há alguém aqui essa noite que ainda não está ligado à videira ou se sente seco, prestes a lançado fora, é importante avaliar isso. Se você vê que ainda a sua vida não tem dado frutos de arrependimento, se você olha ainda e você continua da mesma forma, apesar de professar a fé, se não tem dado bons frutos, é um motivo para nós avaliarmos, porque a palavra de Deus vai nos dizer bem claro nesse texto, que quem está em Cristo vai produzir muitos bons frutos. E é assim que começa, no versículo 11, no versículo 1, desculpe,
ele falando: eu sou a videira verdadeira. Como nós vimos, e eu usei de forma intencional a primeira leitura no Salmo 80 e também no capítulo de Isaías, capítulo 5, é falado de Israel como a videira. Mas nós vemos que Israel falhou em produzir frutos e por isso foi cortado fora. Muitos de Israel foram para o inferno. Muitos que pertenciam a Israel como nação foram cortados. Muitos foram condenados. Mas aqui Jesus se apresenta como a videira verdadeira, como a única fonte de vida para pecadores, como o único caminho, como a única verdade. Fora dele não tem salvação, não tem santidade, não tem esperança. É por isso que não adianta nós, quando conversamos com pessoas que ainda não compreenderam o Evangelho, por mais que sigam a religião, por mais que sejam membros de igreja, batizados ou tudo, nós vamos ver que não vai haver santidade na sua vida, não vai haver esperança, não vai haver frutos, porque isso só Cristo dá. Só Cristo vai transformar a nossa vida. Talvez alguém aqui nessa noite viva pensando que tem vida própria, mas sem Cristo nós estamos espiritualmente mortos. Sem Cristo não há vida. A respiração pode continuar, mas a alma está desligada da fonte de vida eterna. Então nós precisamos atentar, porque muitas pessoas acham que eu vivendo uma vida de religião, seguindo padrões, eu estou no caminho certo. Mas não. Sem Cristo, você está sem esperança, você está rumo à perdição. Estar na igreja não é estar na videira. Participar de ritos não é estar enxertado em Cristo. Nós precisamos ter muito cuidado, porque hoje todo mundo diz que é cristão, que é evangélico. Nós vemos em muitas igrejas todo mundo professando. Em nosso país, 30 e poucos % da população se diz evangélico. Dizem com a boca que Jesus Cristo é seu Senhor. Mas será que de fato isso é verdade ou não passa de religião? Talvez a nossa frieza espiritual revela que nós temos buscado também força fora de Cristo. Muitos se apegam em seu conhecimento, deixam se modificar por causa do orgulho, em vez de continuarem humildes, dependentes de Deus, começam a buscar uma vida de autossuficiência, achando que são melhores, que são mais capazes, que têm um intelecto maior, uma revelação maior, mas isso nada mais é do que frieza espiritual. Isso nos afasta de Deus. Thomas Watson diz que separar-se de Cristo é separar-se da alma da religião. Cristo é a verdadeira religião. Nós precisamos entender que ou é Cristo ou é nada. Que se nós não estamos em Cristo, nós estamos fora da vida eterna. Se nós não temos Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, se nós não temos um relacionamento íntimo e profundo com Ele, não há esperança nenhuma para nós. A nossa religião, os nossos atos de misericórdia, nada vai nos garantir lugar no céu. Será que eu estou em Cristo ou apenas perto de Cristo? Há muitas pessoas que estão perto de Cristo apenas. Muitas pessoas têm se achegado e visto Cristo, como nós vimos pela manhã, como um amuleto, como um guia, como um exemplo. Mas se Ele não é nosso Senhor e nosso Salvador, se Ele não é o centro da nossa vida, não adianta nada.
é apenas religião morta. E nós vemos que ele continua no versículo 2, dizendo: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Aqui nós vemos que Deus, o nosso Pai, ele tem duas formas de agir na videira. A primeira é cortar. É Deus quem remove os falsos crentes e os hipócritas da igreja. É por isso que muitas pessoas não permanecem. Elas até podem começar bem, adotando o padrão religioso, se filiando, sendo membro de uma igreja, seguindo toda a cartilha evangélica, e no final acaba saindo fora. Por quê? Porque com o tempo Deus vai cortar, com o tempo Deus vai tirar. É por isso que muitas pessoas não permanecem. É por isso que muitas pessoas são lançadas fora. Então, o primeiro aspecto é que Deus corta. E o segundo, ele limpa. Mas aqui significa que ele poda os crentes verdadeiros para que frutifiquem mais. Mas aqui nós precisamos entender que essa limpeza, muitas vezes, ela não é uma limpeza agradável. Ela é uma limpeza que vai mudar totalmente a nossa forma de viver, de agir. Se Deus quer nos usar, a primeira coisa que Ele tem que fazer, Ele tem que nos limpar. E isso vai doer. Porque nós, quando viemos até Ele, nós viemos com o quê? Com os nossos pecados. Não tinha nada de agradável a nós. Então Ele precisa nos limpar. Porque Ele precisa nos transformar à imagem do Seu Filho. Então Ele vai colocar situações que às vezes nós seremos provados. Ele vai colocar desafios. Ele vai tratar todos os nossos pecados. Ele não vai deixar nós vivermos de forma tranquila, seguindo o nosso coração, achando que nós, agora que cremos, podemos viver da maneira como nós queremos. Mas Ele vai nos limpar. Ele vai trabalhar em nós. Ele vai nos reduzir. Porque nós precisamos nos humilhar. Nós temos que deixar de achar que nós sabemos alguma coisa, que nós somos alguma coisa. Nós temos que confiar unicamente em Cristo. Nós temos que depender dEle. E Ele vai fazer isso. Então nós vemos que há duas ações aqui. A disciplina divina para os cristãos verdadeiros e o juízo que aguarda aqueles que são falsos e que sairão. Preciso avaliar se a minha vida tem dado fruto. Porque se a minha vida não tem dado fruto, é prova de que eu nunca estive unido a Cristo. E se eu nunca estive unido a Cristo, o corte é certo e o destino é o fogo eterno. Se eu não estou em Cristo, se a minha vida não dá fruto nenhum digno de arrependimento, aqueles frutos que nós vimos, do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22, 23. Se aquelas características Deus não começa a trabalhar e moldar em mim, significa que eu não estou nele e significa que eu sou apenas um religioso e vou para o inferno. É isso que esse texto mostra. Eu posso achar que eu sou um ramo fazendo parte do campo visível da igreja, mas sem fruto genuíno eu vou ser cortado. É por isso que muitos são cortados. É por isso que até mesmo pastores, teólogos, líderes são cortados. Porque se eles não dão frutos dignos de alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo, alguém que nasceu de novo, essa pessoa vai ser lançada fora e vai para a perdição. Por mais que ela seja religioso, por mais que seja um membro de igreja, até mesmo um pastor ou líder. E se nós
somos verdadeiros, nós devemos lembrar que os nossos sofrimentos muitas vezes podem ser a poda amorosa de Deus, preparando para que nós possamos dar mais frutos. Se Deus está trabalhando em nós, no nosso caráter, e muitas vezes por meio de sofrimentos, nós devemos entender isso também como um sinal de Deus, que Ele está trabalhando em nós para que nós possamos dar mais frutos. E Ele vai usar a dificuldade, e muitas vezes até calamidades, para que possa trabalhar no nosso caráter. Porque Ele é um bom Pai. Ele sabe que se Ele der tudo aquilo que nós queremos, Ele não está sendo bom Pai. Mas a partir do momento que Ele nos disciplina, que Ele nos direciona para aquilo que é correto, que Ele vai trabalhando em nós, quebrando o nosso ego, o nosso orgulho, nós passamos a estar mais aptos para servir e dar mais fruto. O lavrador, ele não poupa o galho que impede o fruto, mesmo que doa cortá-lo. Falou Richard Baxter acerca desse texto. Então, realmente, Deus não poupa ninguém. Porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, e Ele não pode aceitar. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo, quando nós vemos acerca do episódio da figueira, que Ele manda secar. Da figueira seca que não dá frutos, que Ele manda ela morrer. E é assim com nós. Ele deixou isso um exemplo bem claro. Que se nós não dermos bons frutos, nós seremos cortados e lançados fora. E isso deve trazer um sentimento de temor, um sentimento de avaliação pessoal, um sentimento de vermos se nós estamos em Cristo. Por isso que 2 Coríntios 3,15 sempre é um bom texto, que diz para nós examinarmos para ver se nós estamos na fé. E nós devemos avaliar isso. E como nós avaliamos? Por meio da palavra de Deus, vendo se a nossa vida tem sido conformada com a sua palavra e se temos dado bons frutos. A poda de Deus, ela tem um propósito, que é nos levar a uma santidade maior. Mas, se nós vivemos na religiosidade, no fundo o que ela vai produzir em nós é amargura. No fundo o que ela vai produzir em nós é indiferença. No fundo o que ela vai produzir em nós é orgulho. Então nós precisamos nos atentar aos sinais. O que tem produzido a nossa fé? Mas ele continua, já pulando para o versículo 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos aqui que permanecer em Cristo é uma questão de vida ou morte. Ou eu estou nele e vivo, ou eu estou fora dele e morto. Jesus não diz pouco, que sem ele pouco nós podemos fazer. Jesus diz que sem ele nada podemos fazer. Sem ele nada podemos fazer. Se nós estamos aqui nessa noite respirando, é porque Ele nos sustenta. Se nós estamos aqui de pé, é porque Ele permitiu. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que temos, pertence a Deus. E nós precisamos avaliar isso. Nada que agrade a Deus, nada que salve, nada que frutifique espiritualmente pode ser feito fora dele. Então, até mesmo as coisas, quando nós agradamos a Deus, é por causa do Espírito Santo que habita em nós e faz que haja em nós.
Qualquer coisa que agrade a Deus, quando nós honramos e glorificamos Ele com a maneira que nós vivemos, não é mérito nosso, não é por causa do nosso esforço, não é por causa do nosso intelecto, do nosso conhecimento, mas é graça de Deus e misericórdia de Deus. É porque Ele faz. E isso, obviamente, confronta o orgulho humano. Porque o primeiro aspecto que nós devemos cuidar e nos atentar profundamente é que, conforme nós vamos conhecendo a palavra de Deus, o primeiro sentimento que acaba vindo, em vez de ser humildade, é o orgulho, é a soberba. Nós começamos a nos comparar com os outros, começamos a achar que nós somos melhores que os outros, nós começamos a achar que nós temos uma iluminação acima dos outros, que nós conseguimos enxergar coisas que os outros não enxergam, que nós somos agora os iluminados. Mas nós precisamos ver justamente de outra forma. Nós temos que olhar o amor de Deus, a mansidão dele ao nos lidar, quando nós estávamos cegos, mortos, a paciência que ele teve em apontar os nossos pecados, nos mostrar Cristo Jesus, que ele foi paciente, todas as heresias, todas as coisas que nós pensávamos que eram erradas, tudo aquilo que nós nos apoiávamos, e ele foi nos corrigindo com amor, foi nos limpando. Porque agora nós queremos ser, como se diz, trabalhadores brutos que vão lá na vinha e querem cortar, querem fazer, nós queremos muitas vezes fazer o papel de Deus, ao olhar para os outros, querer exigir certas coisas, querer que os outros façam aquilo. Nós temos que olhar para nós temos que olhar para o nosso coração, para ver se nós estamos em Cristo, se nós temos dado os bons frutos, porque é nós que prestaremos conta diante de Deus. Nós devemos avaliar o nosso íntimo, porque pelos outros cada um prestará conta de si no dia do juízo. Mas e eu? O que eu tenho feito? Como eu tenho vivido? Eu tenho mostrado frutos dignos de arrependimento? A minha vida tem sido marcada pela graça, pela misericórdia, o amor de Deus? Ou eu tenho cada vez me tornado um cristão mais orgulhoso? O juízo de Deus é algo irrevogável. Portanto, nós devemos atentar que as nossas boas obras não têm valor eterno sem Cristo. São como folhas secas ao vento. Também, se nós nos apoiamos em moralidade e serviço, isso não vai substituir a vida que só Cristo dá. Porque é muito fácil nós nos apegarmos a cargos. Queremos almejar coisas. Nós podemos tentar crescer dentro da igreja. Nós queremos fazer papel do pescoço, quem sabe, para direcionar a cabeça, que é Cristo. Muitas vezes parece que nós queremos isso. Nós queremos estar à frente de tudo. Nós queremos controlar, comandar todas as coisas. Quando na verdade Deus levanta e Ele capacita cada membro para servir da maneira como lhe apraz. Então nós precisamos cuidar com o serviço cristão também. Porque muitas vezes nós podemos estar sendo usados para o mal em vez do bem. Também a mornidão. A mornidão, ela acontece quando a gente pensa que pode viver com pouca dependência de Deus. É muito fácil as pessoas se tornarem crentes em certos períodos, obviamente, porque Deus vai trabalhar, aquele que é verdadeiro vai dar bons frutos. Mas nós podemos viver momentos infrutíferos. E isso passa no momento quando nós passamos a depender pouco de Deus. Quando nós começamos a achar que nós somos autossuficientes, que nós podemos, pela nossa força, nosso conhecimento, agora eu já conheço um pouco a Bíblia, agora eu posso andar pelas minhas pernas.
Agora eu faço minha oraçãozinha diária, tá tudo certo. Sigo aquelas diretrizes, aquelas regras, crio uma cartilha religiosa e eu cumprindo tudo aquilo, eu estou bem diante de Deus. A vida cristã não é assim. Ou é tudo ou é nada. Toda obra que não vem da união com Cristo é apenas madeira, feno e palha, e será queimado no dia do juízo. Tudo aquilo que nós fazemos, até mesmo uma pregação, se eu não dependo de Deus, se eu não busco a direção de Deus, isso aqui vai ser madeira, palha, feno. É isso que a palavra de Deus diz. Quando eu faço alguma coisa, quando eu procuro servir a Deus, mas eu faço sem Ele, isso não vai servir de nada. Pode ser até bem aparentável para as pessoas, mas para Deus isso não vale de nada. Eu vivo em Cristo ou eu apenas falo sobre Cristo? Hoje muitas pessoas têm falado, nós vemos na internet, muitas pessoas falam de Cristo, mas elas não vivem para Cristo. E é isso que nós precisamos avaliar. Será que a nossa vida mostra que nós estamos em Cristo? Que nós estamos na videira verdadeira? Ou apenas mostra que eu sou um religioso? Que eu sou alguém que gosto de falar de Cristo, mas que não tive ainda o meu coração entregue a Cristo? E ele continua no versículo 6. Ele diz o seguinte: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. A separação de Cristo, obviamente, leva a uma secura espiritual e ao fogo eterno depois. Quando nós vivemos apenas uma vida de religiosidade, com o tempo, pode ser em poucos anos, às vezes talvez um pouco mais, vai ser revelado que nós nunca fomos de fato verdadeiros salvos. E isso vai levar a uma secura espiritual e depois nós iremos para o inferno. É por isso que é muito importante nós avaliarmos a questão da nossa conversão. É algo mais importante. Não que teologia, não que estudarmos outros assuntos da palavra de Deus seja importante, mas nós vemos todo mundo hoje estudando muitas coisas, mas pouco evangelho sendo pregado. Pouco falado sobre céu e inferno. Quantas pregações hoje não são faladas acerca da ira de Deus, sobre a justiça vindoura, sobre vida eterna? É falado muito sobre aqui e agora, postura cristã, conduta cristã, como eu devo agir na igreja, como viver, dons. Muitas coisas as pessoas querem saber. Agora, muito pouco é falado sobre céu e inferno, sobre verdadeira conversão, o que é o novo nascimento, os frutos de uma vida verdadeira. Nós precisamos olhar que aqui diz que é lançado fora com uma vara e seca. Jesus não está falando de perda temporária, mas ele está falando de destino final. Diz que essas pessoas vão para o inferno. Diz que essas pessoas serão condenadas. Que quem não está em Cristo, por mais que seja um religioso, vai para o inferno e vai ser condenado. O juízo, como eu falei, é algo irrevogável. Hoje há oportunidade, amanhã pode não haver mais. Por isso nós devemos olhar para nós e não nos contentarmos com a aparência. O corte vai vir para quem não tem fruto. Por mais que nós tentamos passar uma aparência de piedade, adotar uma conduta religiosa, isso não vai nos salvar. Apenas se nós nascermos de novo.
E se nós, talvez que cremos, que de fato somos convertidos, se nós nos afastarmos de Cristo, isso vai levar nós a um terreno perigoso. E nós precisamos ser despertados. Porque há pessoas, talvez, que foram salvas. E num certo momento, como eu falei, não tem dado fruto. Mas esse é um terreno bem perigoso. Isso vai trazer consequências. Porque a palavra de Deus fala também acerca de galardões. Fala também acerca dos benefícios que nós temos pela salvação em Cristo Jesus. É muito triste quando nós vemos cristãos vivendo de forma amargurada, apenas reclamando de tudo, quando deveriam se alegrar da salvação, quando deveriam ter paz, quando deveriam ter esperança. É muito fácil nós pegarmos e esfriarmos. Será que eu temo mais a vergonha diante dos homens ou o corte diante de Deus? Muitas pessoas não estão ligando para isso. Nós vemos hoje um movimento ecumênico, muitas pessoas querendo se unir pela causa de Cristo, se juntando até mesmo com hereges, falsos mestres. Mas nós devemos avaliar. E nós? Nós temos nos separado daqueles que praticam o mal, daqueles que vivem de maneira contrária a Deus, ou nós temos nos unido com eles e escarnecido o nome de Cristo? No céu, a união é consumada. No inferno, a separação é eterna. Então, no céu, aqueles que chegarem lá, a união é consumada. E aí é alegria, paz, amor, por toda a eternidade. Mas para aqueles que vão para o inferno, é uma separação eterna. Não existe vida espiritual verdadeira fora de Cristo. Nós devemos olhar. Nós vimos que Israel se apegou à religião. Os judeus hoje continuam se exaltando porque tem a Torá, porque tem os mandamentos de Deus. Mas a grande maioria deles tem morrido e ido para o inferno, mesmo com a palavra de Deus. Porque eles não tiveram um encontro com Cristo. Nós vemos até mesmo seitas que têm sido criadas, que até falam de Cristo, mas colocam mais um monte de coisa. Mas nós devemos olhar que Cristo é o único caminho para a salvação. Ele é a videira que verteu o seu sangue para enxertar ramos mortos como nós na vida eterna. Porque é isso que nós éramos, mortos em delitos e pecados, como diz Efésios. O chamado de Deus, ele não é para tentar melhorar, mas é para vir a Ele agora. Cristo, ele não vem para melhorar a nossa vida. Ele vem para transformar a nossa vida. Ele vem para mudar de dentro para fora. E a consequência disso é bons frutos. A consequência disso é amor, é misericórdia, é graça, é mansidão, é domínio próprio, é alegria. João 15,4 diz o seguinte: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiveres na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se alguém aqui nessa noite que entende que é um pecador, mas ainda não foi a Cristo, você deve ir como um ramo seco para ser enxertado. Não tente melhorar por meio da religião, por meio de boas obras. Nós devemos largar, se há uma falsa segurança,
e nos abraçarmos à videira verdadeira. Porque, infelizmente, isso tem sido um alerta e todos nós devemos avaliar, porque nós temos visto ao longo da história que boa parte dos que professam Cristo não passam de religiosos. E esse é um cuidado que nós devemos ter. E muitas vezes nós estamos esperando de alguém mudança, frutos, e essa pessoa não nasceu de novo. Ela não vai dar. Ela não vai se firmar. Ela pode vir um tempo, ela pode permanecer aqui, pode ajudar com ofertas, fazer várias coisas, mas ela não vai dar bom fruto, porque ela não está alicerçada em Cristo. Por isso nós precisamos avaliar nós, porque infelizmente, talvez muitos irão passar aqui e não irão permanecer. Não irão estar aqui. Não irão dar bons frutos. Talvez pode ser que alguns de nós não estejam aqui daqui a 1, 2, 3, 4 anos. E se há algum de nós aqui que não estamos dando bons frutos, mas nós cremos em Deus, nós temos convicção da salvação em Cristo Jesus, nós devemos voltar à seiva da vida. Nós não devemos permanecer estéreis. Nós devemos clamar a Deus que Deus nos santifique, que nos purifique, que nos limpe, para que nós possamos dar bons frutos e servir a Ele com excelência. Porque é muito triste. Eu já tive momentos assim. E foi terrível. Os piores momentos é quando nós permanecemos infrutíferos, em um lugar sem dar fruto nenhum, vivendo apenas uma religiosidade morta, vazia. Primeira coisa que nós fazemos é olhar para os pecados dos outros. Nós focamos muito nos outros, deixamos de olhar para nós, olhar o nosso pecado, olhar aquilo que nós precisamos mudar. Nós gostamos de falar, isso é heresia, olha só, ele ensina errado, ele faz isso, faz aquilo. Mas e nós, o que nós temos feito? O que nós temos pregado? Como é que nós temos vivido? Porque é muito fácil apontar. E eu já estive nesse lado e é difícil sair. É difícil. Hoje a videira se oferece. Amanhã pode ser o dia do corte. Então nós devemos não esperar. Se ainda há alguém aqui nessa noite que não tem convicção da sua salvação, que não tem dado bons frutos, que nós possamos examinar a nós mesmos e ver se nós estamos em Cristo. E se nós temos passado por um momento infrutífero também, que nós possamos clamar a Deus que Ele venha nos limpar, para que venha nos usar de forma grandiosa, para fazer seu nome conhecido, seu nome honrado, glorificado na nossa cidade.